Boa tarde a todos. Meu nome é Neide, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Amor em Jesus e hoje a gente vai fazer um estudo nessa reunião de atendimento fraterno. E o estudo que eu preparei para hoje é falar sobre os anjos de guarda, né? Nossos anjos guardiães. Mas antes disso, nós vamos fazer uma pequena prece, um pequeno momento de mentalização, pedindo harmonização, proteção para o nosso ambiente, para os nossos lares. Então, que possamos, nesse momento, harmonizar nosso coração, aquietando nossa mente, nos tranquilizando todo o nosso corpo físico e mental. Deus, querido Pai, aqui nos encontramos para mais uma tarde de estudos. Que possamos contar com a ajuda dos Teus mensageiros junto a nós, nos orientando, guiando nossas palavras, nosso campo mental. Harmoniza todos os lares que aqui se encontram conosco, levando a paz, a tranquilidade a todos aqueles que porventura estiverem nos assistindo. Abençoa a todos, Senhor, que assim seja. Bem, nós vamos falar sobre os anjos de guarda, né, na visão da doutrina espírita, né? Esses anjos, a maioria das pessoas tem a ideia daquela imagem feita pelos humanos, aquele anjo com as duas asas, né? Mas na visão espírita, nós concebemos que os anjos guardiães, eles são o quê? São espíritos que estão mais evoluídos do que nós, os seus protegidos. Mas não foram criados assim. Em especial, Deus não criou esses seres já com essa evolução, com essa grandeza. Eles partiram, assim como nós, simples e ignorantes, e viemos evoluindo ao longo do tempo. Então, esses nossos guardiães também foram assim, criados simples e ignorantes, evoluíram e hoje chegaram ao ponto de poder nos assessorar, nos ajudar nas nossas questões. Então, cada um de nós tem um espírito protetor, tem um anjo guardião, né? Como a gente quiser chamar. E esses espíritos têm por missão nos auxiliarem na nossa passagem aqui pela Terra, né? Então, eles estão ligados a nós desde o nosso nascimento. O nome pouco importa, né? Muitas pessoas fazem questão de nomes, mas pouco importa. O que importa é que nós estamos tendo a ajuda de alguém. E nesses momentos difíceis, né, que cada um de nós passa, nas suas dificuldades, nas suas provações, a gente pode recorrer a esses espíritos, né? Então, o papel do anjo de guarda, desse espírito protetor, é como um pai que zela por um filho. É o mesmo amor, o mesmo envolvimento eles têm em relação a nós. E o que esse espírito protetor pode nos auxiliar? Então, ele pode nos mostrar bons caminhos, pode também nos ajudar, nos intuindo, né? Através do pensamento, que é o veículo dessa comunicação, nos intuindo, nos dando bons conselhos, bons direcionamentos. Pode trazer também o consolo nas nossas aflições, né? Nos sustentar com coragem para enfrentar os nossos desafios aqui na Terra, que não são poucos. Cada um de nós tem suas dores, tem suas aflições,
tem suas angústias, tristezas e que nesse momento precisamos recorrer a alguém. Esse protetor, né, espiritual, ele faz o que? Ele faz essa intercessão nossa ao Pai, a Jesus, nosso mestre. Ele é o condutor das nossas necessidades, né, a Deus. E ele está com, vamos dizer assim, com autorização, né, do mundo espiritual, de Deus, nosso Pai, para nos conduzir. Aí a gente pode pensar, mas gente, eu não percebo nada disso. Mas essa percepção cabe a nós, essa integração com esse Espírito cabe a nós. Somos nós que recorremos a eles. E o que eles podem nos dar? Tudo isso que eu já disse. Nada de material. Não tem como a gente recorrer ao nosso anjo de guarda e pedir coisas materiais, porque eles não estão incumbidos dessa parte. Essa parte material cabe a nós. Essa luta pelas conquistas materiais nesse mundo, na Terra, cabe a nós, não cabe a eles. A eles cabe nos sustentar, nos auxiliar, nos proteger, nos induzir ao bem. Agora, se nós nos distanciamos deles, porque isso se forma através desse vínculo de orientação deles e aceitação nossa. Se nós não aceitamos, se nós estamos num caminho diferente, eles não vão violar o nosso livre-arbítrio, eles não vão passar por cima da nossa vontade. Se eles estão nos guiando no caminho do bem, mas a nossa decisão é ir por caminhos tortuosos, eles nos respeitam, porque os espíritos superiores, eles não violam a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Há um respeito diante disso e até uma afinidade fluídica, não é? Assim como aqui na Terra nós nos unimos às pessoas com quem nós temos afinidade, assim também se dá esse vínculo dos nossos anjos guardiães. Se nós não queremos saber deles, nós bloqueamos fluidicamente esse acesso até nós. Então, nós ficamos por conta de nós mesmos, mas eles sempre estão ali por perto, aguardando uma sinalização nossa para buscar ajuda. No primeiro sinal, na primeira afinidade que nós dermos no nosso campo mental, eles estão ali, né? Então, o nosso anjo guardião, como já disse antes, é como um pai protegendo um filho. Qual os sentimentos que eles têm em relação a nós? Ficam felizes quando a gente aceita o bom caminho, os bons conselhos, e também ficam entristecidos quando a gente não segue esses aconselhamentos, mas não deixam de nos auxiliar de toda maneira, né? Mas eles têm essa missão, mas a missão deles não Deus não concedeu a ele, né, a esse protetor, uma missão em que ele não possa falhar, porque não depende dele. Ele só tem essa condição de nos orientar, mas aceitar ou não cabe a nós. Então, eles não têm punição, primeiro que Deus não pune ninguém, né? Eles continuam ali nos assistindo às vezes, até o nosso desencarne e até depois, né? E como que esses conselhos, essas orientações chegam até nós? Vocês já perceberam que às vezes a gente tem aquela vozinha íntima, né, que a gente chama de consciência? É algo que está ali falando o tempo todo, não vai por esse caminho, porque ali não vai ser bom para você. E quantas vezes a gente reluta e a gente, como espíritos mais endurecidos, teimosos, a gente continua
naquele caminho, persistindo, mesmo que uma voz muito forte venha até nós, quase que nos impedindo, e nós continuamos fazendo aquilo que a gente quer, né? Então a gente às vezes não dá a importância necessária, né, para essa voz íntima. Outra maneira também de que esses conselhos dos nossos anjos guardiães chegam até nós é através de outras pessoas. Às vezes eles não conseguem chegar até nós, mas utilizam uma outra pessoa para que se aproxime de nós, que traga um bom conselho, uma boa fala, através da intuição, da gente ler um bom livro, que às vezes a gente está numa situação difícil e dá vontade de ler aquele livro, de pegar aquele livro na prateleira, ou alguém nos traz aquele livro e a gente abre e tá lá tudo que eu preciso, toda a orientação. Então eles também fazem esse trabalho, né, de orientação, mas eles nos protegem sem pressão, né, deixando que a gente faça as nossas escolhas, né, por impulso da nossa própria vontade. Por quê? Nós temos livre-arbítrio. Então, a lei do livre-arbítrio foi dada a todos nós, porque é ela que faz com que a gente progrida sozinho. Os méritos do crescimento, da evolução, cabe a cada um de nós, porque senão não teria por que estarmos aqui nessa terra com todos esses desafios se tivesse alguém para resolver tudo para nós. Então, o nosso desafio está aí, em receber uma ajuda, uma orientação, mas na hora da decisão, na tomada de decisão, essa decisão parte de nós, né? Além desses espíritos, né, desse anjo guardião que cada um de nós já tem determinado como missão, né, deles estarem junto a nós, nós também contamos com a ajuda de espíritos familiares, nós contamos com a ajuda de espíritos simpáticos. Quais são os espíritos familiares? Já está dizendo, né, a própria palavra, são espíritos, né, que já conviveram conosco e que estão ligados em nós através do quê? Da amorosidade, da afetividade, e que também nos inspiram, nos ajudam nessa passagem aqui pela Terra, né? E espíritos simpáticos, espíritos que se afinizam conosco pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e eles estão ligados a nós por esses mesmos ideais, por essas mesmas aspirações aqui na Terra. Agora, esses espíritos simpáticos, diferentes dos espíritos que são anjos guardiões, eles se ligam a nós pelas afinidades. Então, nós temos espíritos simpáticos, tanto para bem quanto para mal. Se nós temos pensamentos negativos, se nós temos orientações que não sejam muito boas, né, que sejam inferiores, nós também vamos ter ao nosso lado esses espíritos que se afinizam conosco, tal qual aqui na Terra. A gente tem amigos que estão conosco pela afinidade de ideias, né? Por essa boa vontade de estar conosco, por essa alegria de estar conosco. E os espíritos inferiores também. Se nós temos pensamentos inferiores, nós temos também, junto a nós, espíritos do mesmo nível, da mesma categoria, não é? Então, gente, nós sabemos que nós não estamos sozinhos aqui na Terra. Nós estamos sempre com ajuda, porque Deus não nos jogou aqui no mundo desamparados. Esse amparo nós temos sempre, né? Nós separamos aqui uma mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, né, que é um espírito inspirador do nosso querido Divaldo Franco, que é um médium, né, muito importante no movimento espírita, e que ela fala dos anjos guardiães.
Então, ela coloca aqui palavras muito bonitas sobre isso e que eu queria reportar a vocês aqui um pouquinho, né? Então, ela diz assim, na mensagem Anjos Guardiães: os anjos guardiães são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Quais estrelas formosas iluminam as noites das almas e atendem-lhes as necessidades com unção e devotamento inigualáveis. Perseveram ao lado dos seus tutelados em toda circunstância, jamais se impacientando ou os abandonando, mesmo quando eles, em desequilíbrio, vociferam e atiram-se aos despenhadeiros da alucinação. Então, nós vemos aqui que os nossos anjos guardiães, segundo Joana de Ângeles, eles têm toda a paciência conosco, não desistem de nós, estão sempre ao nosso lado para nos atender em nossas necessidades, né? Necessidades não físicas, mas necessidades de consolo, de afeição, de coragem para continuar, porque às vezes nas nossas provações nós temos dificuldades e nos sentimos cansados, exaustos, desanimados, tristes para continuar nessa missão que nos coube aqui na Terra. E esses amigos espirituais estão conosco em todos esses momentos, sem desistir de nós. Basta que a gente lembre deles e nos reportemos até eles. Continuando, né, a Joana de Ângeles nos diz: vigilantes utilizam-se de cada ensejo para instruir e educar, orientando com segurança na marcha de ascensão. Envolvem os pupilos em ternura incomum, mas não anuem com seus erros, admoestando com severidade quando necessário, a fim de lhes criarem hábitos saudáveis e conduta moral correta. Então, não é pelo fato de serem nossos protetores, nossos guardiães, que passam a mão em nossa cabeça. Somos advertidos, né? Quando aquela vozinha que fica ali incomodando, mostrando que nós estamos errados, mas cabe a nós ouvir essa voz, aceitar e agir diferente, mover tudo isso a nosso favor. Mas às vezes a gente deixa de ouvir essa voz e permanecemos no erro, seguindo as nossas intuições para o mal, né? São sábios e evoluídos, encontrando-se em perfeita sintonia com o pensamento divino, que buscam transmitir de modo que as criaturas se integrem psiquicamente na harmonia geral que vige no cosmos. Trabalham infatigavelmente pelo bem, no qual confiam com absoluta fidelidade, infundindo coragem àqueles que protegem, mantendo a assistência em qualquer circunstância, na glória ou no fracasso, nos momentos de elevação moral e naqueles outros de perturbação e vulgaridade. Nunca censuram, porque a sua é a missão de edificar as almas no amor, preservando o livre-arbítrio de cada uma, levantando-as após a queda e permanecendo leais até que alcancem a meta da sua evolução. Então, eles não estão aqui para nos censurarem, para nos julgarem, para nos condenarem. Pelo contrário, estão aqui por amor, para nos edificar, para nos ajudarem a crescer e vencer as nossas batalhas da vida, para que nós saiamos dessa encarnação, ao desencarnarmos, melhores do que aqui chegamos. Então, o trabalho, né, desses anjos guardiões
trabalho deles é esse, né? De nos ajudar a conduzir essa missão que nós aceitamos quando viemos aqui para a Terra, porque cada um de nós tem uma missão, não uma missão grandiosa, mas pequenas missões junto à nossa família, junto aos nossos amigos, na sociedade, que nós podemos colaborar, né? Basta que a gente busque o nosso propósito, o propósito pelo qual nós estamos aqui. A nossa trajetória, antes de reencarnar, nós traçamos um trabalho para ser feito aqui. E chegando aqui, muitas das vezes a gente é envolvida pelas atribulações materiais ou pela nossa ganância, pelo nosso orgulho. A gente esquece disso e a gente se envolve por outros caminhos, fugindo do nosso propósito de vida. Então eu tenho que achar o meu propósito de vida. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu reencarnei? Eu tenho uma missão aqui a cumprir. E qual é? Então o meu objetivo é procurar esse propósito de vida e seguir. E os nossos anjos guardiões estão aí para nos auxiliar. E às vezes nós nos desviamos por caminhos tortuosos e por isso nos sentimos infelizes, tristes, cabisbaixos, porque não conseguimos encontrar esse propósito de vida, porque nos desviamos deles. Então nós temos que procurar qual é esse meu propósito, o que me faz feliz, o que está na minha essência, porque nós trazemos na nossa alma, na nossa essência, um pendor qualquer para executar aqui. E quando a gente se desvia dessa essência, daquilo que a gente se propôs a fazer, naturalmente somos infelizes. Então nós temos que buscar esse propósito. Continuando, Joana de Ângeles nos diz: os anjos guardiães são lições vivas de amor que nunca se cansam, porquanto aplicam milênios do tempo terrestre, auxiliando aqueles que lhes são confiados, sem se imporem nem lhes entorpecerem a liberdade de escolha. É o que a gente falou já do livre-arbítrio, eles não se impõem a nós. Constituem a casta dos espíritos nobres que cooperam para o progresso da humanidade e da Terra, trabalhando com afinco para alcançar as metas que anelam. Cada criatura no mundo encontra-se vinculada a um anjo guardião, em quem pode e deve buscar inspiração, auscultando-o e deixando-se por ele conduzir em nome da consciência cósmica. Então, eles estão aí, nos guiando, cooperando conosco. Nós temos, então, espíritos nobres a nos conduzir. E nós, às vezes, não damos ouvidos, né? Tapamos os nossos ouvidos para essas orientações. Tem cuidado para que te não afastes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido, mas este, por presunção ou ignorância, rompe os laços de ligação emocional e mental, debandando da rota libertadora. Aí somos nós, né, que por presunção ou ignorância ou outro sentimento qualquer, nos afastamos psiquicamente. Quer dizer, não aceitamos, né, essa condução mental, essa intuição que nós recebemos. Somos nós que nos afastamos deles. Quando erres e experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Então, quando nós nos virmos em erro, em tristeza, em dúvida de saber o que fazer, nós podemos nos reportar ao nosso anjo guardião através da oração. Quantos de nós não sabem nem orar, não é? E a gente não precisa fazer uma oração linda, uma oração demorada, né? Apenas nos reportarmos psiquicamente, mentalmente nessa oração a esse
anjo guardião, esse espírito que está aqui para nos ajudar, pedindo o quê? Ajuda, pedindo que ele nos interceda junto ao Pai, trazendo coragem, força, uma fortaleza espiritual para que a gente dê conta do recado, para que a gente dê conta da nossa provação, das nossas dificuldades, que eles guiem a nossa vida para resoluções que sejam positivas. Quando alcances as cumeadas do êxito, recorda-o feliz com o teu sucesso, no entanto, preservando-te do orgulho, dos perigos, das facilidades terrestres. Felizes, obtivermos êxito, que a gente também não se sinta achando que conseguimos tudo aquilo sozinho. Em tudo, né, que nós possamos agradecer. Cada momento de êxito, que o nosso pensamento primeiro seja de gratidão. Gratidão a esse espírito que nos ajuda, a todos os outros familiares, espíritos simpáticos, né, que nos guiam, e a Deus, nosso Pai, porque nós recorremos a Deus para pedir, muito pouco para agradecer. Então, que a gente se reporte sempre, né, a Deus também, com gratidão, nos momentos de êxito e até nos momentos difíceis. Eu sei que é bem difícil a gente agradecer os momentos difíceis, mas são esses momentos difíceis que nos fazem aprender, porque nós temos dificuldade de aprender, nós seres humanos temos dificuldade de aprender, e às vezes só a dor é que nos impulsiona. Então nós temos que agradecer. Se a gente olhar, né, no nosso passado, a gente vai ver que algumas dores que nós passamos, alguns momentos difíceis, nos trouxeram aprendizado, benefícios, e que hoje nós não estamos novamente perseguindo neste erro, persistindo nesse erro, porque já aprendemos com a dor lá do passado. Eu agi assim, sofri isso, isso e isso, e não quero sofrer mais, então eu não vou fazer assim, vou agir diferente. Não é? Então, às vezes, a dor nos impulsiona. E encerrando aqui, a Joana de Ângeles, né, nos fala assim de uma maneira muito bonita. O teu anjo guardião é o teu mestre e amigo mais próximo. Emana-te a ele. Entre eles, os anjos guardiães e Deus, encontra-se Jesus, o guia perfeito da humanidade. Medita nas suas lições e busca seguir-lhe as diretrizes, a fim de que o teu anjo guardião te conduza ao aprisco que Jesus levará ao Pai amoroso. Então, Jesus é o nosso guia perfeito, é aquele ser que veio à Terra para nos mostrar tudo que é correto. E se nós tivermos Jesus como nosso guia, ouvindo o nosso anjo guardião, os espíritos afins, tanto os desencarnados quanto os espíritos encarnados, porque também temos espíritos simpáticos, protetores, que estão aqui encarnados conosco. É aquele amigo que nos orienta na hora que a gente precisa, aquele familiar que tem uma afinidade maior conosco e que nos ouve nos nossos desabafos. Então, nós não estamos aqui no mundo perdidos e sozinhos, né? Quando a gente se achar sozinho, de presença física, de encarnados em torno de nós, que a gente possa recorrer a esse anjo guardião, né? Através da prece, rogando a ele força, coragem para prosseguir. Então, gente, esse é o nosso recado de hoje, né? Que a gente possa refletir sobre isso, nos imantando a esse irmão espiritual que está sempre conosco. Nós agradecemos a todos por essa atenção e deixando aqui sempre o nosso recado, que na página do Facebook do Centro Espírita Amor em Jesus estão lá todas as palestras, esses pequenos estudos que nós fazemos do Evangelho,
e muitas outras palestras. É só procurar no Facebook Centro Espírita Amor e Jesus e acessar os nossos vídeos lá. Então nós vamos encerrando, o nosso estudo de hoje, agradecer nessa pequena prece de gratidão. Senhor, queremos te agradecer nesse momento por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de nos conectarmos a Ti nesse momento. Gratidão, Senhor, pelos nossos anjos guardiões, que eles também possam ser iluminados cada vez mais e que possamos ser aqueles pupilos mais dóceis, ouvindo as orientações que vêm de Deus através dos nossos queridos amigos e espíritos protetores. Que Tu possas, Senhor, proteger todos os lares que nos assistem nesse momento, levando paz, serenidade e muito amor. Que assim seja. Muito obrigada a todos, que vocês possam ter um ótimo dia nesse fim de tarde.